Salve magnatas, Pedro Patrício do canal Sua Saúde Financeira para mais um 50 minutos em 5. Na palestra ontem da XP do Ray Dalio e do Paulo Leme, carinhosamente apelidado por mim agora como Rei Dalio e não Ray Dalio. Palestra sensacional desse bilionário americano, gestor de fundos como a Bridgewater, fundada desde 1975. Ele literalmente... deu uma aula de história, de economia, de política. Apesar de eu resumir aqui para vocês em 5 minutos, eu recomendo fortemente vocês verem na íntegra esse vídeo completo dele, que foi sensacional. A minha formação foi em relações internacionais, então eu particularmente fiquei vidrado, gostei como se fosse uma aula dentro do curso mesmo de RI, gostei bastante. E a introdução dele foi completamente diferente da introdução proposta pelo Gabriel Leal, na outra palestra que eu já resumi. Só que eles no final chegaram numa conclusão comum, que eu vou trazer no final do vídeo aqui, que eu achei muito legal, que os pontos se uniram nas duas palestras. O ponto principal na introdução dele foi o que gera as crises, quais são os principais fatores em comum das crises do passado e com essa existente que a gente teve. Uma frase dele que me chamou muita atenção: para entender o amanhã, eu preciso estudar o ontem. Isso foi sensacional na minha visão e ele corroborou com exemplos de crises do passado, como que elas geram uma crise econômica, desigualdades sociais. Isso pode modificar inclusive a ascensão política entre os países nessa ordem global. Como que os Estados Unidos foi se tornando a potência que ele é hoje desde o final da guerra, como hoje a China vem se tornando uma potência e como que eles inclusive conseguiram de maneiras distintas atacar esse coronavírus, né? Um conseguiu numa curva muito mais rápido que o outro. Como é que isso pode impactar para o futuro? 2 pontos muito importantes nessa análise que ele fez entre os países. O primeiro foi que os bancos centrais imprimiram muito dinheiro para tentar ajudar a população mesmo, né? E essa injeção de liquidez nos mercados, ela acabou, na opinião dele, podendo gerar um efeito de desvalorização no próprio dinheiro. Por isso, ele está sugerindo fazer investimento em ações, investimento em renda variável de forma diversificada. Vou entrar nessa parte um pouquinho mais no final do vídeo, mas que esse suposto benefício dos bancos centrais de imprimirem muito dinheiro tem os dois lados, né? Tem o lado positivo e o lado negativo, mas de ter cuidado com esse excesso de liquidez do dinheiro, imprimir muito dinheiro. Ele pode gerar algumas possibilidades, mas ele pode desvalorizar o dinheiro também. E outra parte importante é da delicadeza entre os países na ordem mundial hoje. Há 50, 100 anos atrás, era muito diferente a postura que um país pode ter com o outro. Por exemplo, a Rússia tinha confrontos militares com os Estados Unidos, apesar de confrontos econômicos propriamente ditos, apenas econômicos, talvez não tiveram tantos entraves, mas militares já tiveram. Hoje em dia, os países estão tão conectados que eles podem impor uma taxação, alguma tarifa, tem muita exportação e importação, então eles estão pisando em ovos e tendo muito cuidado com essa nova ordem global. Então, essa possível ascensão da China também não é algo que é da noite para o dia, é algo que vai se tornando tendência de acordo com movimentos recorrentes de mercado. Depois desse resumão, dessa aula que ele deu, propriamente dito, não foi uma palestra, foi uma aula, aí a gente pensa, legal, entendi tudo que você falou, mas aonde que eu implico toda essa informação na minha vida? Como é que eu posso atuar depois dessas informações? E aí foi quando a conclusão dele se ligou com a do Gabriel Leal no final. Gabriel Leal no final da palestra dele, que foi: diversificar reduz o seu risco. E ele sugeriu a diversificação, não só as que têm correlações. Por exemplo, eu tenho ações da Oi e tenho ações da TIM. São 2 empresas de telefonia que eu já estou diversificando. Parte da minha grana vai para a Oi, parte da minha grana vai para a TIM. Mas principalmente as que não têm correlação. Então eu posso investir num fundo atrelado ao ouro e uma ação específica de um banco aqui no Brasil. É importante diversificar para reduzir o seu risco. Esse foi a grande chave que ele deu no final. Investir sim, investir de maneira diversificada. Esse é o que ele teve para falar
como que ele pode ajudar os investidores nesse momento. A gente sabe que o cenário é de incertezas, a gente tenta fazer essa leitura do passado para entender os próximos passos, mas independente disso, diversificar também em países diferentes. Hoje, por exemplo, eu, Pedro, tenho meu capital aplicado todo nas ações da Bovespa, nas empresas brasileiras. Será que não seria interessante eu ter parte do meu capital aplicado em ações nos Estados Unidos ou de algum outro país? Talvez isso possa fazer sentido, porque assim como ações sobem e descem, países na ordem global mundial e suas respectivas empresas também sofrem variações. Galera, conclusão da sua saúde financeira, não só da palestra do Rei Dalio, não é Ray, do Rei Dalio e do Gabriel Leal, também não é Gabriel Legal, igual eu falei aqui no vídeo, mas a minha conclusão sobre essa introdução que eles deram no primeiro dia do XP Expert, sobre a pandemia que a gente vive nesse momento, e digo mais, essa conclusão que eu vou fazer, ela não é específica só para esse momento, ela encaixa perfeitamente com esse momento, mas se você não estiver entendendo nada, se você falar, pô, essa é muita variável, é muito difícil, é um cenário de muita incerteza, eu não sei muito bem como atuar, eu vou resumir em 3 passos o que eu gosto de ter na minha cabeça sempre. Quando eu tenho alguma dúvida, juro para você, sempre quando eu me deparo com alguma dúvida, eu volto nesses 3 passos e falo, se eu seguir esses 3 passos, eu tenho certeza que vai dar certo. Então, é importante esse estudo, o olhar para o passado, as expectativas para o futuro, o cenário hoje de incerteza. Aí, resume isso tudo em 3 coisinhas. Quem ficou até o final do vídeo vai ser beneficiado. É o que eu faço sempre. Primeiro passo, gerar caixa. Cara, nos seus investimentos, seja empreendendo ou seja trabalhando, você vai ter que gerar caixa a todo momento. Você tem que fazer grana. Esse é o primeiro passo, você tem que fazer grana. É óbvio, tá, gente? Mas o óbvio tem que ser dito. Segundo passo, você vai ter que poupar parte da grana que você gerou. Justamente isso. Aquilo que sai, seus gastos, suas despesas, não podem ser maior do que aquilo que entra. É uma conta simples. Você vai ter uma saúde financeira legal, boa, saudável, se você conseguir poupar parte do capital que você ganha. Por fim, você já gerou caixa, você poupou parte do caixa, essa parte que você poupou, você vai investir de maneira diversificada. Existem muitas incertezas, não existe um investimento perfeito, senão todo mundo investiria nele. Então, esse é o resumo básico, isso que sempre quando eu vejo que está cheio de informação, muita coisa, eu volto atrás e falo, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que poupar parte desse dinheiro e eu tenho que investir o que sobra de forma diversificada. Diversificando, eu vou diminuir meu risco e meus investimentos, eles vão começar a trabalhar para mim no decorrer do tempo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Deixa no comentário se vocês preferiram essa versão aqui, as folhinhas, ou na anterior, no Flipchart. Tamo junto. Hoje tem mais XP Expert, eu vou ver 2 palestras e deixo depois mais um resuminho para você.